Olá pessoal, tudo bem? O Canal Inteligente está no ar. Fui convidada a comentar o tema da redação do Enem 2019, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Tão específico quando o tema foi a questão dos surdos, né? Ele poderia falar de acesso à cultura, mas não, foi acesso ao cinema. Então o Enem sempre sendo específico, que claro dificulta nós acertarmos a temática. Só que aí quem discutiu questão de cultura, eu discuti isso com os meus alunos e aqui no YouTube inclusive também discuti a questão da cultura, do acesso à cultura no Brasil, também está relacionado a esse aspecto, só que não a questão do cinema, certo? E me perguntaram, né, professora, a senhora achou o tema fácil? O tema, ele é peculiar, né? Ele é muito específico, só que eu acho que ele é um pouquinho mais fácil de contextualizar e eu vou mostrar pra vocês, talvez esse vídeo desperte um pouquinho do efeito eita, e vamos trabalhar um pouco essas informações. Assim que eu li o tema, todo mundo sabe que o processo vamos marcar as palavras-chave. E a gente tem democratização, isso é importante, assim como ano passado foi manipulação, esse ano é democratização, ou seja, a facilitação do acesso, né? Essa permissão, essa abertura de acesso ao cinema. Então, democratização do acesso ao cinema. Então, essa abertura, essa possibilidade de acesso, né, ao conteúdo cultural cinematográfico, ok? Então, são três palavras que tem que aparecer bastante no texto: democratização, acesso e cinema. Certo? Eu não tinha tido acesso a esses motivadores, tive depois, porque a figura, a imagem, eu vou colocar pra vocês aqui, que o INEP e o MEC divulgaram no Instagram, mostravam vários representantes, né, de grupos diferentes da nossa sociedade. Então tinha um negro, tinha uma grávida, tinha um idoso, tinha um cadeirante, e eram representantes diferentes. Eu achei isso interessante e me fez perceber que era uma abordagem democrática ampla, né? Então a gente poderia fazer uma abordagem relacionada a diferença, né, das classes sociais aqui no Brasil, e a gente poderia fazer um paralelo com o capitalismo, né, porque essas pessoas têm dificuldade de acesso, porque a indústria cinematográfica é extremamente capitalista, porque elas têm custos muito altos, então isso reverbera também nos ingressos. E a gente poderia falar sobre a desigualdade social no Brasil, que é muito forte e faz com que as pessoas não tenham acesso à cultura. Então essa democratização de acesso à cultura é mais difícil. Ok? Assim que eu olhei o tema, batata, eu fiz, cara, a Constituição, ela garante o acesso ao lazer. E dentro desse aspecto, a gente tem a cultura, né? Acesso a atividades de lazer que estão relacionadas à cultura, que inclui, certamente, o cinema. Então a gente poderia ser específico falando da Constituição, só que eu precisaria contextualizar falando do aspecto de acesso à cultura e especificamente o cinema, porque era o tema, né, o assunto do tema. E aí eu acabei pesquisando e aprofundando um pouco mais, porque como era essa questão de democratização do acesso que me remeteu à acessibilidade, eu descobri que a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e aí lá no capítulo 9, né, ele fala exatamente da questão do acesso a atividades de lazer culturais, e incluir ali que o governo deveria oferecer políticas públicas que facilitassem o acesso a atividades de lazer como teatro, cinema. Então esse aspecto, independente de qual seja a necessidade de adaptação, ou seja, de acesso, o governo deve trabalhar em políticas públicas específicas para esse acesso. E aí vai outra questão específica que você poderia abordar, a questão das pessoas com deficiência. E bora para uma reflexão óbvia, além da Constituição e do acesso à cultura, tá? Quando a gente, vamos problematizar, né, para quem acessa, para quem vai ao cinema, vamos problematizar quem vai ao cinema, né? Muitos de vocês, eu sei que não, na live que eu fiz ontem, muitos disseram que nunca foram ao cinema, para vocês verem que não é uma coisa assim tão acessível, né, tão democrática. E aí, quem vai ao cinema, né, eu sempre percebi que tinha essa área específica de acessibilidade para cadeirantes. Então os cadeirantes, eles têm esse acesso facilitado, mas e os outros deficientes? Que a gente tem ali tanto deficiente visual quanto auditivo. Aí um aluno na live comentou também: professora, cego e assistir filme no cinema?
Bom, a pessoa tá zoando claramente porque não é cego e não tem essa limitação, então nunca vai pensar em políticas públicas que te facilitem esse acesso. E aí eu vi que o Instituto da Pessoa com Deficiência diz o seguinte, né, que é necessário fazer essa adaptação, inclusive a lei, né, a instrução normativa da Ancine, que certamente o tema foi tirado disso, né, que tem até um videozinho que eu vou deixar um linkzinho aqui lá no YouTube do MEC, que é exatamente sobre essa questão, né, da facilitação do acesso para pessoas com deficiência, do acesso ao cinema. E aí a norma, né, fala, inclusive ela fala sobre questões de legendagem nos filmes, legendagem descritiva. Então, já viram aquele termo para cego ver? E aí descreve toda a imagem, que tá lá. Quem faz muito isso já é o Mac no Instagram. Então, tem um menino com a bola laranja listrada com uma sombrinha na beira da praia e uma onda passando, pronto. Então, toda essa descrição, isso é uma legenda descritiva, vai além da fala do personagem. Aí tem a audiodescrição para quem é cego. Então, para quem é cego, no cinema, dentro desse ambiente inclusivo que se busca, democrático do cinema, o cego vai ter a audiodescrição, tá? Então ele vai, além de ouvir, ele pode ouvir, beleza, ele não pode ver, mas ele vai imaginar através da audiodescrição, que não é só a fala do personagem, é todo aquele ambiente ali da cena. Entenderam? Então é inclusivo, sim. E cego pode ir ao cinema, sim. Vamos parar de ter essa visão limitada da questão. E Libras também, para quem quiser realmente essa tradução por Libras, certo? E aí são aspectos específicos de abordagem, e aí eu poderia trabalhar um parágrafo inteiro sobre isso. Inclusive, deixem aqui embaixo como é que vocês argumentaram e construíram o projeto de texto de vocês, quais foram as dificuldades e as facilidades que vocês encontraram nesse processo de criação, porque eu quero saber. E aí eu separei alguns conteúdos aqui, alguns dados interessantes que davam inclusive para reaproveitar dos textos motivadores. Não contaria como repertório, mas valeria para argumentação. E aí tem alguns dados interessantes. Olha só, 32% da população brasileira, população no geral mesmo, ela não tem acesso a atividades culturais. Zero acesso. Tá? E aí tem um outro percentual que é de 40% que tem acesso, mas se divide em atividade gratuita e paga e prefere a paga. Há quem falou também da questão da meia entrada, há quem tenha falado também da Lei Rouanet, que facilita e tem bastante investimentos para a indústria cinematográfica, e dentro desses acordos tem muito de meia entrada, ingressos gratuitos, tem todo esse trabalho feito aí. Tem o cinema itinerante, que daria para falar também, né, que já existe em algumas cidades, muita gente já recebeu esse benefício, já teve a possibilidade de estar, né, num ambiente de cinema semelhante ao cinema itinerante. Tem também a citação do Confúcio: a cultura está acima da condição social. E aí a gente vai falar de acesso à cultura, só que a minha contextualização viria para o aspecto do cinema, como aspecto de acesso a uma obra cultural, que no caso é cinematográfica, que dá acesso à cultura e desenvolve o senso crítico de todo o indivíduo. Isso deve ser acessível a todo e qualquer cidadão brasileiro, e a Constituição garante isso. Certo? Vamos lá. E aí tem um outro aspecto que eu achei interessante, que no meio da minha reflexão, eu tô percebendo aqui agora que eu anotei, tem um checklistzinho. Se eu tirar esse caderno, cai a câmera. Mas vamos lá. Vamos lá. A gente tá falando de acessibilidade. E a gente sabe que os filmes estrangeiros, eles precisam de legenda, porque tem gente que assiste sessões específicas legendadas. Ótimo para quem é surdo e quer ver o filme com legenda. Beleza. Mas os filmes brasileiros têm legenda? Porque se fala português e a gente não precisa da legenda, certo? Então, há uma necessidade, isso é um fato social que caberia dentro de um parágrafo, a necessidade dos filmes brasileiros também se adaptarem a esse processo e sim já serem criados com a legenda, além da legenda descritiva. Então, tem várias adaptações necessárias também no cinema nacional para que ele se torne inclusivo de fato, certo? Então, assim, tem 3 situações, né, 3 conteúdos que daria pra gente desenvolver sem tanto conhecimento acerca da questão. Um é a Constituição e a garantia do direito, né, ao acesso a atividades de lazer, que incluem o cinema,
e que o governo não cumpre devidamente, porque a gente sabe que há uma concentração muito grande nas grandes capitais, nas grandes metrópoles, e aí acaba que as pessoas que moram mais afastadas dessa região, que é uma parte significativa, fica sem acesso, visto que, né, 41% das atividades culturais se concentram nas metrópoles. Ou seja, aí você diz, nossa, 60% pro restante? Gente, 60% para tipo 90% do país. Você tem noção? Então é uma matemática que não bate, tá? E aí a gente pensa nesse aspecto capitalista da questão. Então vamos lá, voltando, né? A Constituição com essa garantia ao lazer, muitas vezes eu frisei isso nas minhas lives, a gente pensa em garantir educação, saúde, segurança, trabalho, ir e vir, mobilidade, mas o lazer é desconsiderado como se não fosse importante. É tão importante quanto qualquer outro direito. É uma coisa que a gente tem direito. A segunda questão é o aspecto de acessibilidade das salas de cinema, que ela só tem sido inclusiva para cadeirantes, esquecendo das outras dificuldades, inclusive o autismo também. Então, o som ser mais baixo, a luz ser mais baixa, para que o autista também possa frequentar as salas de cinema. E o terceiro ponto é dos filmes brasileiros não apresentarem legendas, e aí para um aspecto mesmo de inclusão, né, de acessibilidade para quem não tem essa facilidade ou nenhuma limitação para conseguir assistir esses filmes. Mas aí há quem abordou no aspecto econômico, você poderia falar da questão do capitalismo, poderia sim citar a terceira revolução industrial e a era da informação, que vem logo depois da terceira revolução industrial, da terceira fase da revolução industrial, mas precisaria contextualizar com a indústria cinematográfica, a produção dos filmes do capitalismo, para entrar realmente nesse contexto e falar da questão da acessibilidade. Ok? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Tem o cinema mudo com o Charlie Chaplin, com seu famoso personagem Carlitos. Imagina, né? Um cinema em que não havia som. E pensando no aspecto de acessibilidade, a gente sente falta quando não tem esse acesso. Foram filmes que fizeram muito sucesso na época e daria para ser citado como uma alusão cultural, a falta de acessibilidade, a desigualdade social, a citação, acho que é bem isso, né? Se eu fosse estruturar minha redação, eu falaria claramente da questão do capitalismo e dessa indústria que ela não é democrática, convenhamos. Eu falaria sim do capitalismo, eu falaria sim, né, dos altos custos dessa indústria cinematográfica e discutir exatamente que isso não permite a democratização e a facilidade de acesso, por o ingresso ser caro. E a gente tem um país que tem uma desigualdade social muito latente, muito forte. E o meu outro parágrafo eu falaria especificamente da questão da acessibilidade dentro do ambiente do cinema, para pessoas especificamente cegas e surdas, porque eu enxerguei isso na hora. Tem para as pessoas cadeirantes, tá? Isso é importante, mas falta para outras pessoas que têm outras limitações. Então, seria a minha discussão, falando do fato social que só existe essa facilidade para o cadeirante, esquecendo das outras. Não desvalorizando do cadeirante, dizendo que é importante, mas reforçando que falta das outras para que seja de fato democrático. Democrático significa para todos. Então, e na minha intervenção, que eu sei que vocês com certeza querem proposta de intervenção, seria essa democratização do acesso às salas de cinema. Então eu falaria de investimento no cinema itinerante, porque essa questão de criar cinemas específicos em cada cidade é um custo muito alto, e o cinema itinerante ele tem um custo mais baixo, ele é mais plausível, mas se você colocou cinemas nos lugares mais afastados, mais centralizados, de forma que a população tenha mais acesso, é possível. A diminuição do valor do ingresso também é possível, principalmente para quem recebe incentivos fiscais do governo, como por meio da lei, né, Rouanet. Então, tem várias possibilidades de intervenção, essa seria uma delas. Claro que o meu agente seria o governo, eu poderia especificar o Ministério da Cidadania. Muita gente com dúvida colocou o Ministério da Cultura e ferrou. Sinceramente, não é considerado um erro, tá? Há muitas mudanças nos ministérios, e se você simplesmente citou o governo, valeria. Se colocou o Ministério da Cultura, é considerado também não um erro, tá? Não é um acerto, mas não é validado como um erro, apesar de que se for validado você só perde 40 pontos, não perde a intervenção inteira, porque você errou. O agente, a sua ação pode ser boa, o detalhamento pode ser bom, o objetivo pode ser bom, então você, se perder, é só 40 pontos relacionados especificamente
Gente, mas lembra que eu falei, gente, quando tiver dúvida em relação ao ministério, bota governo, porque a banca valida, tá? Mas, sinceramente, não é considerado um erro. E aí seria certamente a minha principal proposta de intervenção. Além dessa, eu colocaria uma segunda, sim, relacionada ao investimento, né? Para as obras. Já existe, na verdade, a Ancine, ela criou, o nome é norma, tá? É uma instrução normativa de que até 1º de janeiro de 2020, as salas de cinema, elas são obrigadas, todas elas, a oferecer essas ferramentas de acessibilidade, tanto para cego quanto para surdo e autistas também. Então, só vai funcionar tendo essa possibilidade, né? Essas ferramentas acessíveis de legenda descritiva, legendagem, áudio, descrição e libras. E nesse caso aí, eu falaria exatamente de que essa norma deveria entrar efetivamente, a fiscalização deveria ser mais efetiva para que essa democratização aconteça de fato e o acesso ao cinema no Brasil seja efetivado. Então seria basicamente isso, e mais uma vez o meu agente seria o governo, tá? E aí a ação seria o aspecto de fiscalização e garantia de cumprimento dessa norma da Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema. Agora digam pra mim como vocês abordaram, quais são as dúvidas de vocês. Eu espero que o canal Inteligente tenha ajudado vocês durante esse ano, que de algum modo, algum conteúdo que eu tenha trazido tenha ajudado nesse processo. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se não é inscrito, se inscreve no canal, compartilhe bastante com seus amigos. Até o próximo vídeo.